Porque meu cabelo acorda com vontade própria, né? Aí já viu. Enquanto isso, as pessoas vão entrando. Bom dia, Juliette. Gente, meu cabelo está algo fora do comum. À vontade. Oi, Léo. Oi, Thaís. Vontade de fazer uma progressiva, tá gigantesca. Eu tô sem os microfones, mas vocês estão ouvindo bem, né? Então tá bom. Não podia nem pendurar no meu corpo esses trem chato. Detesto. Mas vamos lá. Bom dia! O que vocês estão fazendo acordado essa hora? Hoje eu perdi a hora. Domingou comigo, não enjoaram ainda? Até minha mãe já falou, não vem fazer live todo dia. A pessoa não sabe de nada. Oi, Indiara, bom dia! Hoje vai ser legalzinho. Todo dia é legal. Sabe uma coisa que eu percebi? Que todo dia eu falo que é importante. Que todo dia eu falo que tem coisa legal. Quando a pessoa gosta do assunto, né? Tudo fica legal e importante. A docinho que não deixa dormir. Gente, mas como assim? Eu vou fazer uma aula. Mães, como dormir tendo filhos com diabetes? Não envolve remédios. Não envolve remédios. Gente, vamos lá? Será que já deu? Cadê a Dai? A Dai? Eu tenho uma amiga, agora que virou amiga, né? Já conheci pessoalmente, virou amiga. Oi, Bárbara. A Dai aqui, ó. Ela fica chamando todo mundo nos grupos dela. Se não fosse ela, o que seria de mim? Maravilhosa. Aí eu falei pra ela que eu vou contratar ela pra trabalhar comigo. Eu não tenho como pagar ainda, né? Mas assim, aí ela já, né? Um dia. Então vamos lá. Eu preciso parar de falar que os assuntos são importantes, porque eu escolhi. Oi, Ângela, bom dia. Escolhi todos os assuntos importantes, todos são importantes. Tudo no diabetes é importante. Mas hoje é especial. Ai, meu Deus, hoje é especial porque bota treta nesse assunto. Diabetes na escola, né? Porque a maior não, um terço da vida, um quarto da vida, depende da quantidade de anos que a pessoa vai viver, mas a criança passa muito tempo na escola, né? A criança passa muito tempo na escola. Então, sejam muito bem-vindos, todos vocês. Quem caiu de paraquedas aqui, estamos no 10º dia das mini lives, no mês de novembro. Novembro azul pelo diabetes, não pela próstata. Nossa, inclusive isso, cara, quando eles fizeram o Novembro Azul da próstata, o povo do diabetes ficou muito bravo. Na época eu ainda ficava brava com as coisas, aí eu fiquei brava também. Mas, né, enfim. 101 dicas para pais de crianças com diabetes. Bom dia, pessoal do YouTube, mas acho que o pessoal do YouTube dorme mais tempo. 101 dicas para pais de crianças com diabetes. Não falamos só sobre crianças, falamos sobre diabetes no geral e as dicas aqui a gente pode levar para todas as áreas da vida. Criando espaços seguros na escola. Essa é a dica número 39. Gente, falar de escola nos Estados Unidos e falar de escola no Brasil é falar de dois assuntos absolutamente diferentes. Por quê? Porque lá nos Estados Unidos, eles têm as coisas assim, bem certinhas, já tem lei, tem um monte de coisa legal e realmente funciona, né? Fora que eu acho que a quantidade de criança com diabetes tipo 1 lá é surreal. Então, não dá para aproveitar nem nada que ele fala aqui. Acho que é a maior dica, nossa, olha a minha maquiagem saindo. É a maior dica que a gente tem aqui no livro, só que não se aplica a nada no Brasil. Por quê? Porque ele fala que lá as crianças com diabetes tipo 1, eles têm direito a ter o mesmo cuidado que eles têm em casa na escola. Então, tudo que acontece em casa deve, por lei, acontecer na escola. Bom dia, Carol. E eles têm o direito de participar de todas as atividades. Então, todas as escolas lá que recebem algum dinheiro público, né, alguma ajuda financeira lá, então as escolas privadas, as escolas públicas, que lá é um pouco diferente. Então, eles são obrigados a obedecer às leis que regem com relação a isso aqui. Existe um plano 504,
que não é específico sobre diabetes, mas tem a ver com as crianças com necessidades especiais, com deficiência, e a gente conhece um grupo de mães que está tentando fazer isso pelo Brasil, projeto de lei, já tem político desenvolvido e tal, porque eles entendem que, tendo o diabetes tipo 1 classificado como deficiência, pode ajudar, favorecer, facilitar, especialmente a vida dessas crianças pequenas na escola. Então, lá eles têm esse plano, e a escola que não cumprir com esse plano vai se ver com o governo, né? A gente sabe que tem muitas leis no Brasil também que não são obedecidas, né? Mas eu espero de verdade que esse projeto de lei dê certo, independente da minha opinião sobre isso, e que as pessoas consigam ter os benefícios que essa lei busca para elas. Então, eu estava até conversando com meu pai agora no café da manhã, porque tem uma orientação aqui curiosa, que é o seguinte: é muito importante ter produtos de cuidados com diabetes em todas as salas que essa criança usa. Então, se ela tem aula de artes em outra sala, na sala de artes tem que ter seringa, tem que ter glicose. Se ela tem aula de música numa sala de música, na sala de música tem que ter uma seringa e uma glicose. Se ela vai na quadra fazer atividade física num ginásio, tem que ter uma seringa e uma glicose. Então, eles falam que precisa ter, em todos os lugares da escola que a criança tá, precisa ter coisas, né, sobre cuidado, seringa, enfim. Tem que ter essas coisas lá. Que mais? Aí eles falam sobre glucagon na escola. A gente não tem nem glucagon em casa. Imagina na escola. Mas enfim, eu tô dizendo como que é lá nos Estados Unidos, tá? Até pra gente fazer uma boa comparação e entender como eles estão anos-luz de nós com relação a isso. Então tem glucagon, tem geladeira, tem comida na geladeira, tem um monte de coisa. E aí eles falam sobre lockdown. Lembra o lockdown que aconteceu aqui no Covid, que é fechar tudo? Então pode ser que por alguma razão lá nos Estados Unidos aconteça uma situação, não sei qual, de lockdown na escola. Então a escola tem que estar preparada para fornecer tudo que uma criança com diabetes precisa, caso a escola entre em lockdown, não sei que situação é essa, para cuidar lá. A gente não tem isso aqui no Brasil, né? Não tem lockdown, assim, não sei. Eu fiquei tentando imaginar, sei lá, uma tempestade de neve que ninguém pode sair de onde tá, terremoto, dependendo do lugar nos Estados Unidos, terremoto, furacão, isso, essas coisas que a pessoa não pode sair de onde tá. Aqui no Brasil, graças a Deus, a gente não tem isso, né? Ou Deus me livre, alguém que entra e sai matando todo mundo na escola, tem essas questões. Então, eles incluem o diabetes tipo 1 em situações de lockdown e em situações de evacuação e de emergência. Pega fogo, então eles têm que ter, além deles terem na escola, em todas as salas, em todos os lugares, tudo que uma criança precisa para cuidar do diabetes, inclusive insulina na geladeira, tudo lá. Tem também uma bolsinha estratégica para, em casos de evacuação de emergência, alguma coisa que, sei lá, a escola pega fogo, eles têm toda uma estratégia para que alguém pegue essa bolsinha de emergência, não só do diabetes, tá, gente? Isso é de toda e qualquer criança que tenha alguma necessidade assim diferente, né? Uma deficiência que precisa carregar as coisas. E aí tem uma pessoa específica para cuidar daquilo e catar aquele kit rápido. Então é muito curioso ver isso e entender que aqui, graças a Deus, a gente não precisa disso. Agora, na questão do pegar fogo, de repente a gente poderia se organizar melhor. E aí eles têm muitos recursos, eu até baixei alguns. Eu não sei se vocês todos estão no meu grupo do WhatsApp, lá naquele canal do WhatsApp, sabe? Eu vou colocar um material que eu tenho aqui para vocês lá em PDF. Então, eu achei aqui nas minhas coisas. Gente, eu achei aqui nas minhas coisas o meu TCC, a minha iniciação científica, que é a necessidade de crianças com diabetes tipo 1 em ambiente escolar. Oh, como eu era fofa já, né, gente? Foi para isso que eu fiz faculdade, inclusive. Então, eu vou mandar todos os PDFs que eu tenho desse assunto, diabetes na escola, da IDF, da DJ, da SBD, tudo que eu tenho aqui eu vou mandar lá os PDFs para vocês.
E tem um plano emergencial para hipoglicemia, que eu fiz uma tradução, gente, isso foi em, sei lá, 2013, 2014, tem 10 anos mais ou menos, que é um plano emergencial para você preencher e deixar e levar na escola. Aí hoje eu peguei esse documento, estava lendo esse documento, e daí eu pensei, né? Será que alguém na escola vai ler esse documento? Porque é um documento que eu traduzi, que eles têm lá, que fala o nome da criança, o tratamento da criança, explica o que é hipo, explica o que fazer e os sintomas de uma hipoglicemia leve, uma hipoglicemia moderada, né? E aí você preenche tudo, coloca a foto da criança e leva para a escola. Bom, a dica dele é essa, né? Então, na verdade, a dica dele estimula para que os pais preencham esse plano 504, que tem a ver lá nos Estados Unidos, né, com crianças deficientes ou que têm necessidades de coisas diferentes na escola, para que, enfim, as coisas aconteçam. E aí no Brasil, a gente não pode nem separar escola pública de escola particular para falar. Por quê? Porque a gente tem escolas públicas e escolas particulares sensacionais. E a gente tem escolas públicas e escolas particulares que só pela misericórdia, né? E a minha cunhada, ela já foi coordenadora, diretora de escola pública. Hoje ela trabalha na delegacia regional de ensino, sei lá. Hoje ela é pica das galáxias nesse negócio de escola pública, né? E a gente conversou bastante sobre isso, porque eu queria entender. Porque o que acontecia? A criança tinha uma hipoglicemia, o pessoal na escola pública não podia pôr a mão. Não podia pôr a mão na criança, por orientação lá de cima, sabe? E por quê? Olha o ponto que a gente chegou, tá? Para vocês entenderem por que na escola pública as coisas são um pouco complicadas. Uma criança, sei lá, caiu, quebrou a perna. O professor, homem, pegou essa criança no colo e levou para o hospital. O pai processou o professor por assédio, porque o professor homem pegou uma menina no colo. Por conta de todas essas coisas que acontecem, o governo cria regras. Então, uma das regras é não se toca em crianças. Chama-se o SAMU. O problema com uma hipoglicemia é que uma criança com hipoglicemia severa pode não dar tempo de esperar o SAMU chegar. Só que a orientação da escola, por questões de processo e de um monte de coisas, é não toque na criança. Olha que difícil. Então, por quê? Porque provavelmente o professor ou o diretor ou o coordenador, em algum momento que foi ajudar, se deu alguma coisa errada, o pai processa. Então, sei lá, foi aplicar insulina na criança, deu hipo, processa a escola porque aplicou a quantidade de insulina errada. Então, a gente acaba entrando nos problemas complicados. Outro caso que eu já vi, uma escola particular caríssima em Campinas, convidar a criança a se retirar da escola. Inclusive, foi o advogado da escola que conversou com a mãe e falou: olha, a gente não quer mais a sua filha aqui, porque a gente não quer ter que lidar com essas coisas todas que ela tem que lidar. E a gente tem escolas que o professor abraça. Eu fui uma sortuda, uma abençoada. Né? Eu fui muito sortuda, muito privilegiada, o nome que vocês quiserem dar para isso. Né? Eu não tive problema nenhum. Nunca. Mas graças a, assim, também privilegiada porque eu não precisei de escola pública. Não, eu não tinha condição de pagar, mas eu tinha uma pessoa que pagava a escola das meninas para mim. Então, eu consegui mantê-las numa escola particular que, assim, abraçou muito. Eu vou contar minha história com escola que é interessante, apesar de nunca ter dado problema. Então, quando o diagnóstico aconteceu em outubro, eu era professora na escola que elas estudavam. E
E 2 semanas depois do diagnóstico, eu decidi que eu ia embora da cidade, né? Pedi demissão, cumpri o aviso prévio, só que eu tinha as insulinas lá na escola, tava tudo comigo, então se tinha qualquer problema, eu também não sabia nada. Gente, olha, quando falam que a ignorância é uma bênção, é porque a gente não sabe as coisas que podem acontecer, né? Então, eu tava na escola, acontecia qualquer coisa, eu ia lá na escola. Eu morava a um quarteirão, então se eu não estivesse na escola no período que elas estudavam, eles me ligavam e eu ia para a escola e resolvia o problema. Então, em outubro e novembro do ano do diagnóstico, eu não tive problema. E aí eu pedi demissão e comecei a procurar um emprego aqui em São Paulo já e arrumei uma escola para dar aula e elas tinham bolsa nessa escola, porque eu era professora lá. E eu também consegui numa boa. Então eu dava aula lá, então nesse ano que eu trabalhei lá, eu conseguia aplicar insulina, eu conseguia fazer tudo o que eu precisava lá, porque eu estava na escola, eu dava aula lá. Aí eu consegui ser demitida, né? Óbvio. Porque eu sou uma pessoa muito fácil de lidar, bem tranquila, sabe? Eu não tenho opiniões firmes, né? Eu não tenho uma personalidade forte, consegui ser demitida. E aí eu tive que procurar uma outra escola, né? E fui procurar outra escola, e na minha cabeça, eu queria uma escola grande, eu queria uma escola com enfermaria, né? Sei lá, que tivesse uma enfermeira, que tivesse uma técnica, tá. E aí eu fui na escola que eu estudei a vida inteira, que era uma escola de freira, gigante. Falei, elas vão ser super queridas comigo e tal. E aí eu entrei, aí eu fui lá na escola, as freiras, tudo me chama de Lago Negro, né? A vida inteira estudei, meus irmãos, todo mundo lá. Então foi super legal, fui super bem acolhida, me mostraram a escola de novo, porque tinham reformado, tinha uma enfermaria e tal. E aí eu contei, não, nós vamos super cuidar da sua filha, só que assim, tem outras crianças com diabetes, só que qualquer coisa que ela precisar, ela vai ter que ir na enfermaria. Aí eu, onde é a enfermaria? Gente, a escola é gigante, é tipo escola de freira, sabe, gigantesca. Era um quarteirão inteiro, assim. E daí ela falou, olha, a educação infantil é aqui, a enfermaria é lá. Falei, entendi. Então, assim, se minha filha tiver uma hipoglicemia, ela vai ter que atravessar a escola. Ou se ela tiver qualquer sintoma, tudo ela ia ter que fazer na enfermaria, furar o dedo e tal. Falei, então, se minha filha estiver se sentindo mal, ela vai ter que atravessar a escola para chegar na enfermaria. Falei, puta, até lá já morreu. Falei, não quero. E aí, na terapia, né, arrancando os cabelos, desesperada, a minha psicóloga, que assim, maravilhosa, ela falou, mas por que você quer uma escola grande, onde o seu filho vai ser mais um número? O que é importante para você hoje? É o sossego, é a paz? Procura a menor escola mais perto da sua casa. Não é que ela tem razão? E daí ela indicou uma escola. Ela falou, meu filho estudou lá, meu filho tem necessidades, tal, não sei o quê. E aí eu fui lá conhecer a escola. E tinha mais um detalhe, gente. Eu queria que minhas filhas reprovassem um ano. Porque lembra, eu contei na live de hipoglicemia, eu contei as questões de hipoglicemia que minha filha tinha na escola, que ela demorou para alfabetizar, que ela teve problema com matemática. Então ela terminou o primeiro ano, não estava alfabetizada, não conseguiu aprender a ler. E eu queria reprovar. Só que naquele ano estava mudando a lei. Acho que estava implementando o 9º ano, não sei, era um negócio, ou que o primeiro ano ia começar com 5 anos, eu não lembro o que estava bem acontecendo, e as escolas foram proibidas de reprovar as crianças. E eu não queria que minha filha fosse para o 2º ano sem saber ler ainda, ela não tinha conseguido ser alfabetizada. Eu falei, não, eu quero que a minha filha refaça o primeiro ano, porque o primeiro ano dela foi caótico, os pais separaram, veio diabetes, mudança de cidade, mudança de tudo, foram para uma escola construtivista que era péssima. Por isso que eu fui demitida, né? Inclusive, porque eu falei mal da escola que pagava o meu salário. Imagina, né? Isso é bem tranquila a pessoa. E daí, todas as escolas que eu fui, as escolas grandes que tinham enfermaria que eu queria que eu fui conhecer, nenhum aqui a gente não reprova, não reprova. Eu falava, mas não é uma questão de reprovar. Gente, aquilo assim me tirou do sério. E daí eu fui conversar nessa escola, que era uma escola que voltada para inclusão mesmo, era uma escola tradicional.
Se dizia construtivista, mas na hora da prova também não era, porque isso é outro. Ai, graças a Deus que acabou, gente. Puta, escola pra mim, enfim. E daí eu conversei e falei, só que é o seguinte, eu não quero matricular a minha filha no segundo ano. Aconteceu isso, isso e isso, e eu quero que a minha filha estude o primeiro ano de novo. Ela nem vai entender o que está acontecendo, mudou de escola, tanto faz. Eu quero reprovar as duas. Porque se eu reprovasse uma, as duas iam ficar na mesma sala, porque elas têm um ano de diferença só. Então, se eu segurasse a Vitória e não segurasse a Duda, as duas iam estudar juntas. Eu falei, eu não posso fazer isso. Porque eu. Então, nessa escola pequena, sem nada, as diretoras foram maravilhosas e eu consegui reprovar as duas. Então, a Eduarda ficou no último ano da educação infantil e a Vitória refez o primeiro ano do negócio. E, gente, a professora da Maria Vitória foi um anjo, porque ela falou assim para mim: o que você precisa? Me ensina. Nunca tinha visto a minha cara na vida. Ela falou: o que você precisa? O que a gente tem que fazer? Eu faço. Eu sou a professora dela, né? Ainda acho que era naquela época que tinha um professor para tudo, um professor para sala de aula, um professor para não sei o quê. Não tinha muitos professores, né? E aí ela falou: o que você precisa? Eu vou fazer. O que ela precisa? Ela precisa furar o dedo? Nós vamos fazer. Eu vou fazer com ela. Ela precisa tomar insulina? Eu vou fazer com ela. Você me ensina tudo o que você precisa que eu vou fazer com ela. Pensa numa mãe que chorou de alegria. Porque eu ganhei uma parceira. Eu ganhei uma parceira. Então, gente, eu não tive problema na escola. E daí ela alfabetizou, foi para o segundo ano. A professora do segundo ano, na reunião inicial, ela disse assim: eu já conversei com a professora do primeiro ano, ela me passou tudo e eu vou fazer a mesma coisa. O que a tua filha precisar, você pode contar comigo que a tua filha vai ter. No terceiro ano, no quarto ano. E, gente, assim foi a minha vida nessa escola, super pequenininha, do lado da minha casa, que qualquer coisa que acontecesse ali, eu podia correr, eu podia mandar alguém correr, ou qualquer coisa. Então eu optei por isso, eu optei pela escola que me acolheu, mas eu tinha essa alternativa. E as pessoas que não têm essa alternativa? Como é que a gente faz? Então, infelizmente no Brasil, a gente tem um problema muito grande com as escolas, muito grandes, muito. Então, quando a criança é muito pequena e precisa de cuidado, eu falo para a mãe, cara, você vai ter que tentar se aproximar ao máximo da professora do seu filho, porque é ela que tá ali, ó, olhando para ele. Então, o que é importante? Lembra, também na live de hipoglicemia, nós conversamos sobre isso. O mais importante na escola é a criança não ter hipo. Não tem problema, ela fica com 500 na escola. De verdade. Então, a gente está falando de segurança, tá? A gente não está falando do que é ideal, do que é esperado, a gente está falando de segurança. O ideal é que não se tenha hipoglicemia na escola, tá? Então, eu cheguei nas diretoras que foram muito maravilhosas, né? E falei para elas: ó, alguém aqui tem outra criança aqui e tal, isso aqui. Não, não tem ninguém. Eu falei: vocês se importam se eu der uma aula aqui para vocês, na sala, para todos os funcionários? Sabe por quê? Porque assim, a minha única preocupação é a hipoglicemia. Eu não quero que ninguém aprenda a furar o dedo, eu não quero que ninguém aprenda a aplicar insulina, eu não quero nada. A única coisa que eu quero da escola é que vocês consigam olhar para minha filha, desconfiar que ela tá com hipoglicemia e dar açúcar para ela. É só isso que eu quero de vocês, eu não quero mais nada. O resto eu resolvo. O resto eu resolvo. E ela, não, pode. Eu não me lembro quando foi nem nada, só que a lembrança que eu tenho é de estar numa sala de aula com uma lousa, com todos os funcionários da escola. Eu falei, eu quero o porteiro, eu quero a faxineira, eu quero todo mundo, né? Todo mundo aqui para mim vai aprender sobre diabetes tipo 1 e o que fazer. E eu foquei muito na hipoglicemia. Então eu preciso que vocês entendam que não dá tempo de chamar o SAMU, que não dá tempo de ligar para mim, que não dá tempo de nada. Eu quero que vocês olhem para minha filha, desconfiem e deem açúcar. Só. Depois me liga. Depois liga para o SAMU. Depois vocês vão fazer o que vocês quiserem. Mas o que eu preciso da escola é que deem açúcar para ela na hora certa, assim, sabe? Que não espera muito. E foi assim.
que aconteceu? Só que o que eu falo, pensa num privilégio, fui muito privilegiada, não tive problema com escola. Só que atendi, gente, eu atendi tanta criança com problema. Eu atendi mãe que precisou pedir demissão porque a escola, sempre as públicas, tá? Não aceitavam que a criança ficasse com kit porque tinha agulha, que a criança tomasse insulina na escola porque tinha agulha. Então, lembra da. Também não sei qual foi, já estou totalmente perdida aqui na organização. Bomba de insulina para uma criança pequena. A gente pode justificar no pedido médico, conversa com o médico, com o advogado, que uma das justificativas, que foi o que eu usei também, era os ter terceiros cuidando dessa criança, tá? Ou a escola se recusa a deixar a aplicar insulina, a escola se recusa tal, eu não posso deixar de trabalhar porque eu tenho que sustentar os meus filhos. Eu não posso deixar de trabalhar, meu filho tem que ir para a escola. E ele precisa desses cuidados aí na escola. Então a bomba de insulina costuma resolver. Tá? A bomba de insulina resolve porque não tem agulha. Entende? Porque ninguém vai ter que furar essa criança, porque não vai ter nada disso. Então, uma das justificativas para a gente conseguir uma bomba de insulina na idade escolar, a criança pequena, é essa. A escola se recusa, meu filho precisa de insulina na escola, a bomba de insulina vai fazer tudo que as pessoas precisam e a escola não precisa pôr o dedo. Normalmente dá certo, tá? Normalmente as escolas aceitam isso. O medo é a agulha. Ah, não pode ter. Agulha é uma questão assim muito complicada. Algumas escolas, né? Tem algumas escolas, não sei como é que tô falando de São Paulo, tá bom, gente? Porque é o que eu pouco conheço aqui é de São Paulo. Tem algumas escolas que elas foram construídas perto do lado de UBS. E aí, isso é uma das coisas que minha cunhada me falou, que a escola que tá junto com uma UBS, né? A mãe pode pedir que um técnico da UBS venha na hora do lanche. Só que tá. Mas não vai dar tempo na hipoglicemia. Vocês entendem assim o meu desespero? Então a gente precisa ensinar muito o nosso filho a corrigir hipoglicemia. Tem escola que não deixa a criança nem ter bala, gente. Então, a gente tem que educar muito o nosso filho. Quando ele é pequenininho, a gente tem que ter muita paciência, talvez, sei lá. Eu acho tão complicado esse assunto, sabe? Porque as realidades, elas são tão diferentes no Brasil inteiro. Mas a questão é a hipoglicemia, a questão da segurança, tentar ser amigo do seu do professor do seu filho, quando ele crescer um pouquinho, orientar os colegas, porque os colegas, cara, eles cuidam muito uns dos outros. Então, até hoje isso acontece, sabe? Com ela adulta já, os amigos, eles cuidam mais dela. Eu lembro que um dia ela foi sair com os amigos e ela falou: Mãe, você não precisa me preocupar, porque você conseguiu criar monstros. Meus amigos são tão chatos que eles enchem mais. Você já mediu? Você já corrigiu? Você pode beber isso? Isso é álcool? Não, 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 que eles cuidam mais da minha vida do que você. Convidar, fazer festinha na sua casa, convidar os colegas da escola para ir na sua casa e os pais do colega da escola. Orientar essas crianças, conversar com esses pais, sabe? Aos poucos, você vai semeando, assim, as coisinhas na cabeça, então a gente consegue. E nas escolas, que não tem jeito, a ação judicial, né? Infelizmente, infelizmente. Eu acompanho um menino, a mãe dele tá aqui, e não é só o diabetes, né? Tem outras questões. A gente entrou com a ação, a advogada orientou, pode pedir um auxiliar de vida escolar, AVE. A minha cunhada que trabalha na regional de ensino, delegacia de ensino, não sei como é que chama esses negócios. Ela falou a mesma coisa para mim, né? Que solicitar com laudo médico, você pode solicitar um AVE, que é esse auxiliar de vida escolar, que é essa pessoa que vai acompanhar o seu filho. Claro, essa pessoa não sabe nada de diabetes, né, gente? Nada. Então, é uma pessoa que você vai ter que educar com relação ao diabetes e que vai estar lá para olhar o seu filho. Mas nós estamos falando é uma cidade pequena, tá? Que conseguiu isso. Vamos ver como é que isso vai se desenrolar.
A Bárbara está falando que o autista tem um AT, que é um acompanhante terapêutico, então as coisas estão caminhando muito lentamente, mas estão caminhando para que essas crianças todas tenham uma vida escolar saudável, digamos assim. Porque eles vão ter que estar na escola. Eles vão ter que estar na escola. Né? E a escola, para mim, na minha opinião, a escola tem obrigação de acolher. A escola não tem obrigação de saber tudo, sabe, gente? O pessoal estava até falando, né? Ai, assisti uma live aí falando de escola, que na faculdade de pedagogia, eu entendo a intenção da pessoa quando ela fala isso, mas na escola, na faculdade de pedagogia, tem que ter, tem que falar sobre diabetes. Ô, gente, se a gente for fazer uma lista de tudo que as crianças têm e fazer todos os profissionais da área da educação aprenderem sobre todas essas questões que as crianças têm, eu vou falar para vocês, eu fiz a faculdade de enfermagem, estou terminando a faculdade de nutrição. Enfermagem e nutrição não tem diabetes tipo 1. Imagina pedagogia. Então, a gente tem que voltar aqui um pouco para a realidade. Então, é você que vai ensinar. Ninguém tem obrigação de saber se não tem um diabetes em casa. Desculpa se vocês não acreditam nisso, tá? Mas é o que eu acredito. Ninguém tem obrigação de nada a não ser os pais. Se a escola acolher, muito bem. Se a escola não acolher, ainda não tem uma lei que a obrigue, né? Nas escolas públicas, às vezes, é até mais fácil da gente conseguir alguma obrigação do que a escola particular. Talvez se a escola particular enroscar, cara, é melhor mudar de escola. Porque daí tem aquilo, né? Você briga muito com a escola, como é que todo mundo vai ficar olhando pro teu filho? O teu filho vai ser um alvo. Então, é extremamente delicado esse assunto. Não existe hoje uma resposta para todo mundo, para todas as escolas. Eu não consigo dizer para você, você tem um filho de 5 anos, vá na sua escola e faça isso, 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 porque depende da escola. Então, tem escola que já tem outra criança com diabetes, é mais fácil. Tem escola que tem uma professora, ou que tem uma coordenadora, ou que tem uma diretora, que tem um filho, um sobrinho, um neto que tem diabetes. Já é mais fácil, tá? Eu sei que tem um monte de gente lutando pelos seus direitos, lutando por, que nem a gente falou no começo, né? Por leis que garantam, mas a gente sabe que nem toda lei garante, a gente briga para ter os nossos direitos, que já são leis há muitos anos e mesmo assim não funciona. Então, não necessariamente uma lei vai garantir tudo 100% para todo mundo. Então, essa questão da escola é realmente muito difícil, mas esteja preparado, leve material, converse na maior boa vontade, não imponha nada. Quanto mais aberta e suave você for, mais chance você tem de conseguir alguma coisa. Enquanto não tem lei, enquanto não tem como você obrigar. A professora da sala do seu filho é a pessoa mais importante. Eu estou falando de crianças muito pequenas, tá? Muito pequenas, menores de 6 anos. Porque a partir dos 6, 7 anos, o seu filho já tem condições cognitivas, tá? De fazer uma ponta de dedo, de reconhecer hipoglicemia, de corrigir uma hipoglicemia com supervisão do adulto. Então, eu tô falando das crianças bem pequenininhas, tipo creche, essas coisas, sabe? Agora, a partir dos 6 anos, é você e seu filho. E isso é para a vida toda, para a vida toda, para a vida toda. É você e o seu filho, e depois de uma idade é o teu filho. É só o teu filho. Então, quanto mais a gente conseguir orientar essas crianças, melhor. Então, mesmo que o seu filho não consiga resolver uma coisa sozinho, você precisa treinar ele a explicar para o adulto mais próximo o que está acontecendo e pedir ajuda, sabe? Então, essas coisas a gente também precisa organizar. Falei muito, falei pouco, falei nada de que nada. Então, eu vou ler alguns depoimentos que tem aqui que eu achei interessantes, daí eu vou comentar. Eu falei que eu não ia comentar, mas eu acho esse assunto bastante importante. Não é um grupo no WhatsApp, eu sou contra grupos, acho que vocês sabem. Eu tenho um canal
no WhatsApp e no Telegram, onde eu forneço informações para vocês, mas a gente não discute elas lá dentro. Porque a chance do grupo perder o objetivo é muito grande, né? Estou procurando aqui as mensagens. Na escola da minha filha, tem uma professora que tem diabetes tipo 1 e não sabe usar insulina em caneta, só seringa e NPH irregular. Ótimo, Bárbara. Se você sabe, você vai lá e ensina ela. Fala, não acredito, querida. Você ainda está usando isso? Nossa, deixa eu te contar, tem coisa muito melhor. Você conhece caneta? Você vai lá e ensina na maior boa vontade. Eu já falei para vocês que nós temos que ter a maior boa vontade do mundo. Então, olha que triste a vida desta professora. Ela não sabe das canetas. Ela não teve o mesmo acesso que você, Bárbara. Então você vai lá e você vai ensinar. Olha que legal. Você pode ensinar do seu jeitinho. Ai, gente, eu acho isso muito legal, de verdade. Vamos ver outras aqui, ó. Estou pretendendo colocar a Maria na escola dos irmãos e a psicopedagoga perguntou se eu poderia dar uma palestra para os funcionários. O problema de colocar lá agora é o lado financeiro. Cara, são as nossas batalhas diárias. São as nossas batalhas diárias. Você pode ir lá e dar uma palestra, mesmo se a sua filha não estiver lá. Não perca nunca a oportunidade de falar sobre diabetes. Não perca essa chance. Vai lá e fala, tá? E você vai lá na escola e vai conversar e vai tentar uma bolsa e vai tentar. Eu não sei o que você vai conseguir tentar. Você vai lá e você vai tentar. Você vai tentar. Gente, eu atendi uma moça que ela era muito carente, assim, muito. Consegui instalar a bomba de insulina na filha dela, conseguiu pelo governo, e ela conseguiu um emprego de faxineira na escola. Pensa numa mulher que ficou muito feliz. Vocês já pensaram nisso? Que, especialmente as mães que não conseguem trabalhar, vocês já pensaram em chegar na escola, não sei se é pública, tá? Acho que essa aqui é particular, e falar, olha, eu posso trabalhar. Eu posso trabalhar para vocês aqui em troca da mensalidade. Não, isso não existe, né? Que aí não pode. A lei do trabalhador não permite, mas tem alguma coisa que eu posso fazer? Sei lá, eu posso trabalhar de faxineira, eu posso, sei lá, qualquer coisa que vocês podem me empregar aqui por meio período, e aí eu vou estar aqui junto com os meus filhos, e aí eu tenho uma bolsa, de repente, de 50%. Sei lá. Gente, a gente tem que ser muito cara de pau. Muito cara de pau. Tô falando sério. Quem não chora não mama. Vocês já escutaram, né? Então, quando essa mãe conseguiu esse emprego de faxineira na escola, cara, assim, a gente chorava de alegria, porque era muito difícil. A menina na escola, ninguém deixava nada e tal, enfim. Era nos cafundó do Judas lá. E ela conseguiu. Nossa, olha. E ela ficou lá, todo dia ela ia lá, todo dia. Aí vocês não têm um emprego pra mim? Aí vocês não têm um emprego pra mim? Porque ela já ia pra escola, tipo, 3 vezes por dia fazer as coisas que ela precisava na menina. Não tem posso, sei lá, cortar a grama do jardim, sabe, gente? Mesmo que você seja pago por dia, por hora, sei lá, mesmo que não tenha contrato de trabalho, vai nos informal mesmo, mas você tá lá com seu filho ganhando seu dinheirinho. A educação começa com a gente, gentileza gera gentileza. Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Aqui na escola ninguém sabe, mas oriento a todos e o Juan, que é o filho que tem diabetes, anda com todos os insumos com ele, porém eles são muito acolhedores, conseguem perceber quando ele não está bem e me ligam. Ótimo, o Juan já tem 9, 10 anos, né? Já é outra história. Criança com 9, 10 anos já se organiza sozinha, já consegue reconhecer a maioria dos sintomas, então é bem mais fácil, tá, gente? Quando a criança cresce um pouquinho e ela tem o mínimo de autonomia ali, a partir dos 6, 7 anos isso já começa a acontecer mais naturalmente. Então, a minha preocupação é com os menorzinhos ainda, pequenininhos, que a mãe precisa trabalhar e precisa deixar a criança na escola. É obrigatório, acho que a partir de 5 anos, né? Então, eu tô 5 ou 7 anos aqui. Gente, a Ângela é uma guerreira. A Ângela diz: eu fiz pedagogia para conseguir alfabetizar o meu filho, mas nunca nem ouvi falar sobre diabetes. Aliás, aqui onde eu moro, ninguém sabe nada. Essa é a realidade. Ninguém sabe nada. Levanta a mão aqui, a mãe, que sabia tudo de diabetes tipo 1 antes do seu filho ser diagnosticado. Ninguém.
A gente só vai aprender sobre diabetes. Eu era professora, gente, trabalhava em escola, não só escola de inglês, mas escola regular também, dava aula para pequenininhos e tudo mais. Eu também não sabia, não. Não sabia, nunca tinha conhecido. E as pessoas não têm obrigação de saber. Se não bateu na porta dela, sabe? E você pode correr o risco de chegar numa professora apavorada, uma pessoa que não tem a menor condição emocional de nada, não tem maturidade, e fala assim: eu não dou conta, desculpa. Eu tenho fobia de sangue, eu tenho fobia de agulha. A professora, ela tem todo o direito de se recusar, gente, infelizmente. Hoje, né? Não tem lei que obrigue ninguém, mas hoje ela pode falar: eu tenho pavor, eu vejo uma agulha, eu desmaio, eu vejo uma gotinha de sangue, eu desmaio, desculpa. E a gente vai obrigar ela a fazer? Você vai comprar essa briga mesmo? Eu não vou. Hum, a Bárbara falou: começando a lutar pelos direitos agora. A Bárbara tem 3 filhos. A menina tem diabetes tipo 1 e um dos meninos tem autismo. E ela lutou muito pelo filho autista, tem terapia, tem o acompanhante na escola, tal, tudo através da justiça, é um caminho, e ela vai começar a ir atrás das coisas com relação ao diabetes também através da justiça. É um caminho, gente. Até virar lei, a gente usa a justiça em nosso favor. Elisângela, eu não tenho suporte na escola do meu filho, tive que brigar até pela mudança de alimentação dele. Putz, isso é muito. Quando a escola fornece alimentação, a treta está instalada. E é muito pior. É muito pior. É muito pior. O que a gente pode fazer, assim, que dá menos trabalho, é contagem de carboidrato, pegar o cardápio da escola, tentar, mas mesmo assim, olha, é terrível. E se você pede uma alimentação diferenciada para pessoa com diabetes, para criança com diabetes, vem uns trem diet que você quer morrer, né? Lavado de aveia, mais piora do que ajuda. Vamos lá. A escola da Bárbara, que os filhos da Bárbara é a pública ao lado da PSF. O que era PSF mesmo? Saúde da família. Posto de saúde da família, né? Mas me negaram, porque no caso seria uma cuidadora e a diabetes não é deficiência. Turanana. Olha, não, eu não vou dar minha opinião sobre isso. Pelo menos a professora faz ponta de dedo, no resto me liga e eu vou. Foca na hipo, que é mais importante, o resto a gente consegue resolver. Eu espero de verdade, gente, que se, né, se essa questão do diabetes tipo 1 virar deficiência, que vocês realmente consigam o que vocês querem. Que realmente as coisas na escola mudem. Porque eu entendo que é só para isso, na verdade, que essa lei. Olha, eu dando a opinião que eu não deveria dar, né? É, enfim, as pessoas mais velhas têm opiniões diferentes. Mas eu acho que se o objetivo dessa lei é resolver as questões na escola, sou super a favor e acho que tem que fazer mesmo. Na escola, a criança tem que ter segurança, a criança tem que. E a mãe tem que poder trabalhar, sabe? Isso é o que me deixa mais chateada. Muita mãe tendo que sair do trabalho para ter que ir lá aplicar insulina no filho. Hum, Tô caçando os comentários aqui, gente. Teve bastante comentário. Eu falei na escola onde meu filho estuda e tive todo o suporte, porém não tenho condições de pagar, porque quem paga dos irmãos são os meus pais. Eu também vivi assim, tá? Meu pai sempre precisou pagar a escola delas. Eu não tinha condição de pagar. Nunca tive. Meu filho estuda na escola pública e nunca tivemos problema com ele em nenhum momento. Ô, Joelma, adoro esses relatos positivos. Sempre atenciosos e me chamam se não souberem resolver. Fica a 7 minutos da minha casa. Multiplica, Senhor. Deveria ser assim. Eu acho que a nossa luta deve ser só para isso, assim, sabe? Para que as crianças tenham os seus cuidados respeitados, né, garantidos dentro da escola. Como é difícil ser mãe, isso aí a gente sabe, né? Desde que Maria pariu Jesus. Ah, e sempre vai ser difícil, gente. Não esperem maternidade fácil.
Tem que ser difícil. A gente evolui muito na dificuldade. Também fiz o Samuel reprovar, também por não acompanhar, mas hoje eu vi que no caso do Samuel não teve resultado. É que o Samuel é um anjo de Deus enviado para o planeta Terra. E nós, graças a Deus, eu também tenho a oportunidade de estar do lado desse anjo. Então a gente resolve as coisas desse anjo em casa. Cara, por isso que eu falo, sabe? Por isso que comecei a live dizendo que era muito difícil a gente resumir tudo num. Se alguém um dia quiser vender para vocês 10 dicas, guia prático de como lidar com diabetes na escola, não compra, porque, tipo, não é assim que funciona. Temos escolas públicas muito fáceis de lidar, escolas públicas muito difíceis de lidar, escolas particulares muito fáceis de lidar e escolas particulares muito difíceis de lidar. Então, às vezes a escola é maravilhosa e aquela professora é uma desgraça. Às vezes a escola é uma desgraça, mas você tem uma professora que é um anjo. Então, gente, é uma aleatoriedade que é muito difícil. Tem muito perfil falando de escola, juro, eu prometo. Eu tô falando que eu vou marcar as pessoas aqui nos comentários e não tô marcando, né? Então eu vou tirar o domingo hoje para marcar. Então tem médicos, tem perfis de escola e diabetes aqui no Instagram que são muito legais para vocês. E aí no YouTube, viu? Eu também vou colocar na descrição dessa live todas as coisas. O canal, o link para o canal do meu WhatsApp tá no link da bio. Lá, mas aí eu também vou colocar aqui. Tem muito. Eu compartilho todos os meus materiais lá, gente. Só não discute, tá? Mas em breve eu vou criar um grupo de estudos para a gente poder discutir. A Juliette. Quando o Arthur voltou para a escola, após o diagnóstico, fui na escola e passei as orientações. A escola super acolheu e me falou que tiveram outros 2 alunos com diabetes tipo 1 e as mães nunca passaram essas informações. Olha que legal, é uma outra visão, né? Eu posso falar, né? Eu nasci educadora, eu acho. Desde sempre, mesmo não sendo, eu sempre fui. Então, eu sempre eduquei todo mundo. Eu ia num aniversário, coitada da mãe que sentava do meu lado. Todo mundo que estava ao redor da minha vida aprendeu sobre diabetes tipo 1. Minha professora de música, eu lembro que a gente foi no aniversário e ela estava lá, porque o netinho dela tem. E eu fiquei falando de diabetes e tal. Ela falou assim: você não quer voltar a tocar piano? Eu te dou, você não precisa me pagar, mas você tá precisando pensar em outras coisas, falar sobre outras coisas. Voltei a estudar piano com ela, ela me deu as aulas, ela falou, cara, eu quero te ajudar, porque eu tô vendo como você tá estressada, só pensa e só fala sobre diabetes. Vamos lá voltar a tocar piano para você ter pelo menos 1 hora por semana de outras coisas. Eu falei, vamos, professora, vamos. Mas era todo mundo, eu doutrinava a galera, se todo meu lado vai saber sobre diabetes. Era o mínimo que eu podia fazer, sabe? Acho que deu, galeres. Acho que eu consegui pegar todo mundo aqui. Quanta gente legal. Leu da Mila. Ah, eu conheço a Camila. 37 anos de diabetes tipo 1. Caramba, Camila, você tem mais que 37 anos? Eu jurava que você era novinha. Instalei a bomba. Eu instalei sua bomba, Camila? Gente, vou fazer propaganda das amigas. Camila é uma ótima podóloga. A melhor pessoa para você dar o seu dedão, especialmente dar o seu pezinho com diabetes para Camila. Cadê o da Mila? Gente, tô chegando lá, calma. Na minha época. Ai, achei. Calma aí, gente. É porque o meu dedo gordo, quando eu vou. Eu tô chegando da Camila, vocês estão comentando, daí volta tudo lá pra baixo os comentários. Tira o dedo da tela! Tira o dedo do celular. Ô, Mila, aqui, ó. Na minha época, ia pra escola sem destro e sem insulina. Hoje, muita gente ainda faz isso. Pois lá em 1990, diabetes só não podia comer doce. Meus pais até hoje têm dificuldade de entender que podemos tudo graças à contagem de carboidrato. Ó, tá viva! Não, gente, Camila, você olha pra cara dela, cara, juro. Como assim? Você tem 37 anos de diabetes, então você tem quantos de vida? 36? Profissional maravilhosa, tem uma filha maravilhosa. Vocês, ó, segue a Camila, vai lá, ó, Mila_DM1, lá no Instagram, tá? YouTube.
e marca um horário com ela para fazer o seu pezinho. Ah, tá com 39. Olha aí, gente, maravilhosa. Existe hoje também o seguinte. Eu vou contar duas coisas aqui. Uma, aumentar a basal, dar uma dose maior de basal para que o seu filho possa comer na escola sem aplicar insulina. Isso é algo que acontece muito, tá? Porque a escola se recusa, e a criança voltava para casa com 500 e pouco, e a solução que se encontrou foi: vamos dar um pouquinho de basal, a basal fica mais alta na hora do lanche, ele toma o lanche, tá. Aumenta o risco de hipoglicemia? Aumenta, tá? Outro ponto, eu não sei se essa mãe ainda tá aqui, mas ela tava aqui. Ela me perguntou: Nicole, eu não lembro bem qual que era a situação, mas ela me disse: eu posso aplicar ou a NPH ou a regular para o pico desta insulina ser na hora do lanche, meu filho poder comer e não aplicar insulina? E nós fizemos toda uma organização para que isso acontecesse. A médica foi totalmente contra, claro, mas a mãe fez e deu certo. Olha que loucura. Então, existem várias saídas, desde que a criança esteja em segurança. Não era uma criança pequena, essa daí. Eu não me lembro se foi a NPH ou a regular, que ela aplicava na hora que o menino estava saindo da escola. A gente sabia que ela ia dar o pico na hora do lanche e ele poderia ter uma glicemia melhor depois. Alternativas existem, gente. Só que assim, nem tudo está no livro. Nem tudo é recomendado pela Sociedade Brasileira de Diabetes. Então, nem todas as alternativas os médicos vão apoiar. O que não quer dizer que você não possa testar, desde que você tenha conhecimento e segurança no que você está fazendo. Então, é o que eu falo, né? Às vezes, só um educador em diabetes que corre o risco de ficar dando essas orientações off-label é que não tá na bula, que não tá na diretriz, que não tem lugar nenhum, às vezes ajuda. Às vezes, pensar um pouquinho fora da caixinha, garantindo a segurança da criança, é importantíssimo. Por que não? Daí eu falei para a médica. Falei pra mãe: para de contar pra médica as coisas que você tá fazendo. Acho que não tem nenhum médico aqui, né? Eles devem estar na piscina agora. Meu filho foi diagnosticado com diabetes tipo 1, filho da Elisângela, e ainda tá aguardando consulta com o endocrinologista para conseguir aplicação de insulina, e tem dado altíssima. Me chama no privado, pelo amor de Deus. Me chama no privado, pelo amor de Deus. Não, tipo 1 não pode ficar sem insulina, não. Eu não sei do que a Daiane tá falando aqui. Nossa, galera da escola, da minha escola. Ah, gente, ô Ângela, muito obrigada por me ter na tua vida, viu? Por deixar eu acompanhar você, o Samuel. Aprendo muito todos os dias. Hum. Ei, Regiane! Você é sensacional. Melhor educadora, sobretudo em diabetes. 40 anos de diabetes e aprendendo muito com você. Cara, Regiane, eu aprendo. A Regiane, gente, a Regiane, vamos lá, 40 anos de diabetes. Vou falar da sua vida, tá? Ela é a adulta que menos usa insulina que eu já conheci na vida. A Regiane, ela tem uma basal de quanto, Rê, que a gente chegou? Três unidades de basal? Acho que ela usava 10 unidades de insulina no máximo por dia, comendo carboidrato. Só que qual que é a diferença da dona Regiane? Atividade física a vida inteira, professora de educação física. Cara, atividade física, enfim, maravilhosa. Não some não, Regiane, quero saber como estão as coisas. Vai ser vovó... Acho que foi, hein, gente? Ó, a Dai é louca, tá? A Dai, ela já fez isso também, de dar outras insulinas e tal, é tudo por nossa conta e risco. Sim, sim, sim. Eu acho que isso é o que faz diferença em tudo, em tudo. Mesmo quando você permite com que o seu filho faça um passeio na escola e dê algum problema, a responsabilidade é nossa. Se deixou o seu filho dormir na casa de um colega, deu algum problema, a responsabilidade é nossa. Nós, que somos pais de crianças com diabetes, a gente nunca vai poder culpar o outro por ter acolhido, por ter deixado o nosso filho dormir na casa dele. Isso podia gerar uma live, né? Porque assim, a minha filha não era convidada.
para os aniversários que dormia na casa dos colegas. Teve uma mãe, Márcia, lembro dela até hoje, que o sobrinho dela tinha diabetes, se eu não me engano, a namorada do sobrinho, sei lá o que que era, ou o namorado da sobrinha, enfim. E ela falou: olha, eu quero que a sua filha venha aqui, eu quero que ela durma aqui e eu vou fazer tudo o que você precisar, você me orienta que eu vou fazer. Então a gente encontra uns anjos assim, mas e as pessoas não são obrigadas, tá, gente? Então ninguém é obrigada a acolher o seu filho. Coloquei as minhas filhas no escotismo para que elas tivessem mais autonomia. Então elas fizeram muitas viagens com o grupo do escotismo, ensinei o grupo do escotismo todo, fiquei amigo dele, fui diretora administrativa do escotismo, acho que isso eu nunca contei. Porque eu queria que a minha filha sempre estivesse em situações onde eu não tivesse. Eu sempre me preocupei com isso, gente, desde o início. O diabetes está com ela e o quanto mais ela souber, o quanto antes ela entender que é dela, tá com ela, braços dados, amigos, melhor vai ser. Então, ensinei a galera do escotismo, tinha um chefe que todo dia de madrugada media a glicemia dela e mandava para mim. Cara, assim, o que eu pude fazer para gerar autonomia, autoconfiança, para que o diabetes não atrapalhasse nada, sabe, nas coisas que ela quisesse fazer, eu fiz. E eu acho que foi maravilhoso, assim, sabe? Eu sei que a gente tem essa tendência da mãe coruja de abraçar os filhos, a mãe pintinho, né? A mãe passarinho. Mas nenhum bicho carrega o teu filho embaixo da asa quando percebe que ele já tá pronto para sair. Então talvez esse seja um dos nossos. Ai, eu mudando de assunto sempre, né? Não tem como! A professora do meu filho é um anjo. Já tô imaginando o ano que vem. Ana, não sofre não. Não sofre. Não sei quantos anos tem o seu filho, mas não sofre não. A professora do ano anterior, ela vai continuar na escola. Ela pode dar um toque nessa professora. Não sofre não, gente, antes do. Não sofre, não sofram por antecipação, por favor. A Rejane, sou professora, como você sabe, e na minha escola, vários diabéticos crianças e precisando dessa sua palestra. Ô, Rejane, deixa eu dar uma palestra lá na escola que você trabalha. Gente, faço palestras. Preciso divulgar meu trabalho. Faço palestras, dou aula nas escolas, falo sobre tudo que vocês quiserem. Aula sobre adolescência, aula sobre diabetes na escola, aula sobre alimentação melhor na escola. Tudo que vocês quiserem, eu posso fazer palestra. Me convidem para as palestras. Eu preciso de foto para o meu perfil, eu preciso divulgar melhor o meu trabalho. Mês que vem eu não consigo pagar minhas contas e eu preciso da ajuda de vocês também. 6 meses de diagnóstico e o filho dela nunca mudou a rotina. Dorme na casa dos amigos, eles embarcam na minha loucura e dá super certo. Então, na minha época, imagina na época da Camila, eu já tô me sentindo, a Camila é a dinossauro do diabetes, né? Eu já tô me sentindo, sei lá, não um bicho tão velho, tão antigo, já que tá em extinção. Imagino que na situação dela fosse mais difícil. Mas não, eu preferia trazer todo mundo para minha casa. Então, para não ter problema da minha filha não ser convidada para as dormidas na casa do colega, eu trazia todo mundo para cá. As festas era tudo aqui, as dormidas era tudo aqui. Eu falava, traz para cá, traz para cá, traz para cá. E já explicava e já ensinava. Então, meu sobrinho, vocês já viram que o meu sobrinho e minha sobrinha já furaram o dedo da Vitória. Ontem, sexta-feira, fiquei sabendo que aplicaram insulina nela já várias vezes. Eu, sexta-feira, consegui filmar minha sobrinha aplicando insulina na Vitória. Então, eu trazia todo mundo para casa, sabe? E passava o sermão da montanha. Então, o quanto menos a gente conseguir mexer na rotina do diabetes, quando chega o diagnóstico, o ideal seria que a gente mexesse o menos possível na nossa rotina, que a vida continuasse e a gente fosse achando brechas para encaixar o diabetes, sabe? Acontece que vira cai o mundo, o chão se abre, a gente se perde e aí a gente começa a viver em função do diabetes. A gente muda tudo por causa do diabetes. Não, não pode ser assim, tá? Temos que nos tornar mães desnecessárias. Esse é o nosso objetivo, nos tornar mães desnecessárias. Ana, teu filho com 8 anos não precisa muito de professora, não. Ele só precisa de alguém assim, ó, olhando.
Só de olho, tá? Eu ensino, mas o meu não se importa. Quantos anos tem o seu filho? Já deve ter mais que 12. Estou esgotada, dói muito. Gente, depende da idade do filho, dói pra caramba mesmo. Dependendo da idade do filho, a gente tem que respirar fundo, entregar pra Deus, mas aí já somos mais velhos. Eu ensino, mas o meu não se importa. Ô, gente, assim, nenhuma criança e nenhum adolescente, ele vai dar muita importância pro diabetes, tá? Assistir as outras lives todas. Porque uma criança e um adolescente não têm a maturidade que nós pais temos para entender certas coisas. Então, nós adultos temos uma visão de futuro, visão de longo prazo, nós temos esta capacidade cognitiva, a maioria de nós, né, pelo menos, para entender certas coisas. Então, com as crianças e os adolescentes, a gente não perde tempo, eu não estou brincando, a gente não perde o nosso tempo de vida, a gente não desgasta o nosso emocional tentando fazer com que eles se importem, com que eles entendam a importância, a necessidade. Esquece. Não é esse o foco da criança e do adolescente. Eles têm que entender que eles têm que fazer o que eles têm que fazer. Criança e adolescente é prático. Frases curtas, ordens objetivas. Quando o teu filho entrar na faculdade, a gente pode começar a ser subjetivo com ele. Ele vai entender a importância do autocuidado, ele vai entender que ele tem que fazer mesmo sem querer, ele vai entender. Por mais que a escolha dele talvez seja não fazer, tá? Porque ele tem a escolha de não fazer. Quando você acha que um filho entende a importância de não fumar, de não beber, de não usar drogas, de não, quantos de nós, adultos maduros, sabemos da importância de se alimentar saudavelmente, fazer atividade física e não fazemos? Pois é. Então, mesmo sendo adultos e maduros, nós reconhecemos a importância de algo e não fazemos, mesmo assim. Como que vocês querem que uma criança pequena e um adolescente entendam a importância de algo e façam? Vocês querem que eles sejam mais maduros que vocês mesmos? Difícil, não é difícil? Difícil. Eles não vão se importar. Tem muito. Tudo no mundo é mais legal que diabetes para uma criança e para um adolescente. Eles não vão dar importância. É mais importância o videogame, o celular, os amigos. Não vão dar importância para o diabetes. Eles não têm que dar importância para o diabetes. Vocês têm que fazer o que você está mandando. É bem mais simples, tá? A gente se esgota porque a gente está tentando o que a gente não deveria. Porque a gente está dando importância para uma coisa que não deveria. Porque a gente está focando onde não. Aí cansa. Aí a gente fica exausta mesmo. Porque você está colocando um peso, especialmente emocional, em algo que não está na hora. Não precisa, tá? Para a mãe deixar de se sentir esgotada, ela tem que tirar o sentimento da jogada. Ela tem que ser mais prática. Ela tem que parar de dar palestrinha, de passar sermão, de tentar fazer a criança ou adolescente entender algo que ele não vai. Aí a gente cansa. A mãe tem que parar de mandar o filho fazer. A live dos adolescentes está de graça no YouTube, na plataforma, depois eu vou colocar. Vocês precisam estudar e entender as brigas que a gente pode comprar e as brigas que a gente tem que largar. Enquanto você tentar fazer com que o seu filho faça os procedimentos de autocuidado no berro, você vai ficar cada vez mais cansada, cada vez mais esgotada. Seu filho tem 10 anos, mas é óbvio que ele não vai se importar. Mas não vai. E daqui até os 21, ele vai se importar cada vez menos. Esquece, amada. De verdade, esquece. Nossa, enquanto você brigar para ele fazer sozinho, para ele ter a inclinação, para ele ter a, como que fala, a proatividade. Gente, se vocês ficarem, esquece. Esquece. Thaís, minha filha tem 6 anos, às vezes volta com o lanche todo na lancheira, chega em casa já com hipo. Com 6 anos, dá pra gente conversar e explicar pra criança isso. Filha, eu não sei como é que é, se ela aplica insulina na escola, depois se você quiser contar aí como é que é, melhor. Mas chegou um momento
na vida da Vitória, o que eu fazia? Ai, gente, eu sou a Maria Post-it. Eu comprei um post-it que era uma maçã. Eu acho que eu tenho foto aqui em algum lugar, vou postar. Era uma maçãzinha, assim, eu comprei um post-it, né? E daí eu já calculava o carboidrato e já mandava a insulina calculada para o carboidrato. E depois de furar o dedo, a professora fazia a conta da correção da glicemia e adicionava as unidades do carboidrato. Chegou um momento em que isso começou a acontecer também, que ela não comia tudo que eu mandava. Então, nesse post-it, ela já sabia ler, com 6 anos. Nesse post-it, eu colocava lá o suco, tanto de carboidrato, colocava separado. Ou colocava um post-it em cada alimento, para que ela, junto com a professora, somasse o que ela comeu e aplicava insulina depois, tá? Eu já falei sobre aplicar insulina depois na live da hipoglicemia. Criança não deveria aplicar insulina antes, tá? Pode me dizer que sou louca e eu vou defender isso a minha vida inteira. Criança não deveria aplicar insulina antes. Então eu fazia o carboidrato diferente, depois que ela comia tudo, que tinha certeza da quantidade de carboidrato que ela tinha comido, aplicava insulina só para aquilo lá. Mas eu preciso entender um pouco mais. Meu filho tem 12 anos, diagnóstico desde os 9. Ele já se aplica sozinho dentro da sala da coordenadora antes do lanche. A escola sempre acolheu muito bem, graças a Deus. Multiplica, Senhor! 12 anos, é totalmente autônomo já, tá, gente? 9 também, eles já conseguem fazer tudo sozinho. Depois das conversas com a Dai e Nicole, estou revendo meu conceito de educar Maria e junto assisto às lives da Ivana. Maravilhoso, Bárbara. Eu gostaria de ter tido acesso às lives da Ivana muito antes. Na minha vida, eu engravidei com 20, 21 anos. Então, eu fui uma mãe péssima. Péssima, porque não tinha maturidade nem para mim mesma. Enfim, mas a Ivana ajuda muito a gente a olhar a criança como criança, né? A gente tem uma tendência a olhar a criança como adulto. E aí a gente gasta. Muito do que eu falei nessa live já tem Ivana, tá? A gente perde muito tempo tentando explicar coisas para as crianças, sendo que elas não têm condição de entender. E aí a gente vai ficando puto. Muito puto. A endocrinologista da Maria também falou comigo sobre aplicar insulina depois da alimentação. É muito mais seguro para criança, gente. Terminou de comer? Comeu 15, aplica para 15. Aplicar insulina antes para criança é entrar em desespero. Não fazemos, a Thaís, não fazemos contagem ainda. Aplico antes dela ir para o café da manhã. E aí, se ela não come, lascou, né? Então ela não toma insulina na escola, é isso? Ótimo. Gente, vamos encerrar? Cara, joia, olha, 1h10. Minha filha tem 11 anos e quase 2 anos de diagnóstico. Ela sabe se virar sozinha, mesmo assim tô sempre de olho. Gente, tem que continuar de olho. Você tem que a supervisão depois de um tempo, ela fica ocular, né? Você vai lá, olha, você pega, gente, ó, enquanto teu filho morar na tua casa e depender do seu dinheiro para alguma coisa, você tem direitos sobre a vida dele, por mais que ele diga que já fez 18, mas se você sustenta ele, você tem direitos. Todo dia, ou uma vez por semana, você vai pegar o glicosímetro e vai olhar. Você não vai pedir, você não vai perguntar, entende? A gente erra muito que a gente fica perguntando. Ai, filho, você mediu? Ele vai sempre responder que mediu. Ai, filho, quanto deu? Ele sempre vai dar um valor que você gosta de ouvir. Então você tem que deixar de ser besta, parar de perguntar. Você tem que ir lá e olhar. Pega o glicosímetro e olha. Não precisa pedir permissão, você não precisa perguntar nada, você vai lá e olha. É isso que muda um pouco quando as crianças vão crescendo, tá? E o nosso estresse é sempre perguntar, pedir, implorar, berrar. Esquece. Vai lá e olha, vê como é que tá. Viu que tá uma porcaria, né? Que tá difícil, fala assim, ô filhão, e aí? Tô vendo que você tá fazendo uma ponta de dedo por dia. Como é que eu posso te ajudar a fazer 3, pelo menos? Não vai passar sermão. Meu filho, eu olhei o seu glicosímetro, eu não sei mais o que fazer pra você medir o seu dedo. Uhum. Para, gente, é o objetivo. Ô, filha, seguinte, eu vi que você tá fazendo uma ponta de dedo só por dia. Como é que eu te ajudo a fazer 3? Você já viu? Você não vai perguntar, meu filho, por que você não está medindo? Porque é chato, porque dói, porque ele esquece, porque. Entendeu? Então para de ficar questionando. Vai lá e manda fazer. Se você faz 3 refeições com o seu filho,
três pontas de dedo vai ter por dia. Pô, se você tá na frente dele, ele tá comendo com você, ele só vai ganhar o talher se ele medir. Aí a Dai falou, puxa o dedo, limpa e faz que limpa. Quem que limpa dedo? Não tô brincando, tem que limpar, tá, gente? Tem que limpar, vai ser. Vai lá e faz você. Faz você. Você não quer 3 pontas de dedo? Se ele tá com você nas 3 refeições, vai lá e faz você, tá? Bárbara, qual a idade ideal para começar a ensinar a criança a fazer as coisas sozinha? Ensinar sempre. Sempre. Sempre que ela tiver, sempre que você for fazer uma ponta de dedo, você vai explicar, olha, filha, a gente usa esse aparelho para ver como é que tá a glicose no seu sangue. Se a gente fura aqui, põe o sanguinho aqui. Ó, vamos lá, vamos furar? Vamos furar. Ó, mamãe tá furando. Você já tá educando. Você já tá educando. Toda vez que você for aplicar, ó, a mamãe fez a conta aqui e tal, não sei o quê. Ah, no caso da autonomia. Quando a criança é pequena, ela até os 10 anos mais ou menos, ela vai querer fazer, ela vai querer mostrar para as pessoas que ela consegue fazer. Você pode, a Maria tá com 4, né? Com quatro eu acho que dá para você. Com 4 eu acho que já dá. Pergunta para ela, filha, quer fazer? Você consegue fazer? Vamos ver? Aí ela vai lá e faz. Agora, autonomia no sentido de entender que precisa fazer, pegar e fazer sozinha por conta própria depois dos 20 anos de idade. Até lá você vai ter que, ó, falar. A Luana, ontem a Estela perguntou por que tem diabetes. E você falou o quê? Porque Deus quis. Ai, meu Deus. Vocês já experimentaram responder não sei? Às vezes a gente pode responder não sei, não sei. Olha, Estela, eu também queria saber, de verdade. O que eu entendo de diabetes é o seguinte, que tava lá no seu código genético, ela entende que é DNA, ela falou assim, quando juntou a sementinha do papai e da mamãe, tinha lá, da mesma forma que tinha escrito lá nas 2 sementinhas que a Estela ia ter o olho castanho, que a Estela ia ter o cabelo encaracolado, que a Estela ia ter XYZ, tava lá que a Estela ia ter diabetes. Ah, você falou que o corpo dela acha que o senhor pâncreas é um invasor. Não é o pâncreas, tá? É a célula beta. Eu gosto de dizer isso para que fique bem claro que o pâncreas dela, graças a Deus, está lá funcionando para outras funções também. Mas você pode falar. Então, por que ela tem diabetes? É porque estava lá, porque da mesma forma que ela tem o olho castanho, cabelo enrolado, tá escrito lá que ela ia ter diabetes. Daí, o que é o diabetes? É quando o corpo reconhece a célula que faz a insulina como um vírus, uma bactéria que ele tem que combater. Não tem jeito, tem que falar isso. Ah, Carol, gente, sigam a Carol. Carolina Domênico é uma enfermeira educadora em diabetes maravilhosa que vocês têm que seguir. Nós vamos fazer uma live semana que vem. A Bárbara disse que a Maria de 4 anos pega as insulinas, dá apoio para colocar, aplicar, pegar. É isso, gente, a criança. Olha lá o que a Carol falou. Com 4 dá para ajudar a separar as coisas, abrir embalagem, ajudar a se sentir importante, a parte do processo. Acho ótimo. Com 4 anos ela pode escolher o local. Acho que nós falamos isso ontem sobre o empoderamento. Não lembro se foi ontem. Ela pode escolher o local que vai fazer a aplicação, ela pode escolher o dedinho, isso ela vai fazendo parte. E aí você pode perguntar: quer fazer? Consegue fazer? Ou você insere a agulha e ela aperta o êmbolo em cima para injetar a insulina, porque às vezes a dificuldade é injetar. Você vai ter que ir conversando e descobrindo. Faz parte da vida dela. Como que você faz para que ela escove o dente? É a mesma coisa. Que momento você percebe que ela é capaz de escovar o dente sozinha? As questões do diabetes, elas vão entrando da mesma forma. Ela pega a pasta e separa, começa pegando a pasta, aí depois você treina ela a colocar a pasta na escova, aí depois você ensina que ela tem que fazer aqui, daí ela vai ficar só chupando, engolindo a pasta. Aí você vai ensinando. Então, é os mesmos processos que a gente faz para ensinar qualquer outra coisa do autocuidado, a gente vai usar também para as questões do diabetes. Seja separar, pegar, ver onde está, traz aqui,
fazer a gotinha melhor de sangue, tem que ir vendo, né? A Ana, o meu filho tem 8 anos, ele mede e aplica sozinho, eu fico observando. É isso. Mas lembra que na adolescência você vai ter que fazer tudo por ele, tá? Consegui filmar, está nos stories, eu não sei do que você tá falando. Odiava ser diabética. Cara, olha que louco, né? Uma criança de 4 anos, ela já sabe o que é ter diabetes, ela, ao ponto dela odiar ter diabetes. Qual será que é o nosso papel no fato da nossa criança de 4 anos já odiar o diabetes? Meu sobrinho, vocês conhecem, né? O bonitinho que usa óculos. Meu sobrinho, ele nasceu com o olhinho com problema, e daí ele começou a usar óculos com 4 meses, né? Hoje ele pede o óculos, hoje ele tira o óculos, a gente coloca o tampão, ele entende que precisa do tampão e tal. E eu não acho que em nenhum momento ele vai dizer que ele odeia usar óculos. Porque tudo foi acontecendo tão naturalmente. Nunca teve, sabe assim, nunca foi feito um natural, foi sempre muito natural. Com 4 anos odiar algo, eu acho cedo, né? A criança, ela começa, ela não gosta, não é que ela odeia ser diabética, ela não gosta que você fura ela. Ela não gosta porque o filho come coisa que ela não come, ela não, sabe? Ela não gosta dessa situação, e daí ela fala, não gosta de ser diabética. Na verdade, gente, quem que gosta, né? Pelo amor de Deus. O dia que alguém chegar e falar, eu adoro ter diabetes, leva pro psiquiatra. Não tá passando muito bem. Não queiram que os seus filhos amem ter diabetes, gente. Não queiram que eles adorem. Ai, nossa, eu tô... Ai, eles... É muito ruim, gente. É horrível. Eles não têm que gostar. Ninguém tem nem que aceitar. Tem que fazer o que tem que fazer. Tem que fazer o que tem que fazer. Gostando ou não gostando. Aceitando ou não aceitando. Quem que aceita? Ah, eu adoro que meu filho tenha diabetes. Nossa. Deu um rumo na minha vida, virei enfermeira, nutricionista, graças ao diabetes. Pelo amor de Deus. Ninguém gosta, ninguém vai gostar, não é pra gostar. Não é pra gostar. Não é pra amar essas condições, pra viver com ela da melhor forma possível, não deixar ela atrapalhar a tua vida, mas gostar. Deus o livre. É sobre a live de ontem. Eles vão ver conforme a gente enxerga o diagnóstico. Não gostar da diabetes e não aceitar faz parte, porque tem que ser feito. É isso. Quem que gosta? Ninguém gosta de ter nenhum problema de saúde que tem, gente. Tem gente que lida melhor, tem gente que lida pior. Quem lida melhor chega mais longe, vive mais. Quem lida pior parece que tem mais problema e a coisa fica mais negativa. Certo? Vamos embora? 10h20. É domingo, né? Ninguém tem que fazer nada. Quem tinha que ir à missa já foi. Dá tempo de fazer o almoço, pedir alguma coisa. Bora, gente. Adorei. É bom, né? Live mais comprida, tem mais interação. Ninguém assiste depois, não tem problema. Mas o que eu fiquei devendo para vocês, que eu esqueci já, deixa eu anotar aqui, ó. O link do canal do Whats, tô anotando. Mandar os materiais da escola, os perfis para vocês seguirem, eu vou marcar nos comentários. Esse lance, essa pergunta da Bárbara e essa resposta da Carol, da educadora, foi muito legal, porque eu acho que a gente vai falar no dia 14 sobre a transição do cuidado, que é o Dia Mundial do Diabetes, né? Sobre a transição do cuidado, que tem mais a ver com adolescentes. Mas que a gente pode falar dessa autonomia, dessa independência, do que é que cada criança, em cada fase da vida... Carol, anota aí que é uma live pra gente fazer. O que cada criança, em cada fase da vida, consegue fazer. Ou precisa ser estimulada a começar a fazer, tá? Não é porque a gente vai continuar fazendo, porque a gente vai continuar fazendo, e muitas vezes na adolescência a gente vai voltar a fazer muitas coisas que a gente tinha deixado de fazer, esse é um outro ponto,
A gente tem essa dificuldade. Eu também tive. Eu me lembro até hoje, gente, do Ronaldo. Ele é o Doutor Insulina. Não sei se vocês seguem ele. Ele é bem peculiar, assim, mas eu gosto. Eu lembro que eu encontrei ele na lojinha da ADJ, que é a Associação de Diabetes, né? E eu tava comprando alguma coisa, ele tava comprando alguma coisa, e eu lembro muito de ter perguntado pra ele, Ronaldo, quando que você começou a fazer contagem de carboidrato sozinho? Porque aquela era a minha preocupação e eu queria saber quando que eu podia passar essa bola para minha filha, né? Hoje eu entendo um pouco diferente. Daí ele falou: olha, com 13, 14 anos, eu já sabia fazer as contas, sabia fazer regra de três, sabia fazer porcentagem, não sei o que lá. Mas a autonomia para fazer é só quando mais para frente mesmo. Então, saber fazer é uma coisa, saber fazer uma regra de três, saber fazer uma leitura de rota é uma coisa, né? Então, a pessoa muitas vezes ela tem a capacidade cognitiva de fazer, mas aquela outra capacidade da proatividade em, ai, nossa, eu vou comer, eu tenho que contar, isso daí é mais para frente, exige uma maturidade que nem todo mundo tem. Então, acho que vale, viu, Carol, uma live sobre o que as crianças conseguem fazer de acordo com a faixa etária. Então, até 5 anos, dos 5 aos 10, a partir dos 10, sabe? Eu acho que a gente pode montar uma live com esse assunto que vai ser interessante, tá? Que mais? Juan sabe fazer, mas ele diz: tu tá aqui, eu vou fazer pra quê? Nossa, gente, isso é sensacional. A criança pequenininha, muitas vezes, ela quer fazer, deixa que eu faça, eu quero fazer, porque ela tá descobrindo, ela acha legal, ela quer mostrar pra você que ela é guerreira, que ela consegue fazer tudo, não sei o que lá. Aí ela vai ficando preguiçosa depois, né? Então ela fala assim: ah, minha mãe tá aqui, até hoje, às vezes a minha filha tem 21 fala: ai, faz pra mim, tô com preguiça. Eu acho fofo. Não é porque ela não sabe, não é porque ela não quer, não é porque nada. Porque assim, ela tá com preguiça, entendeu? Ela faz pra mim, faz pra mim. Ai, aplica pra mim, ai, puxa pra mim. É gostoso isso. Então, eles fazem, quando eles são pequenos, você fala, gente, mas quando ele era pequeno, ele fazia muito mais do que ele faz agora. Sim, porque agora ele tem preguiça. Porque agora ele não quer, agora ele já cansou de fazer. E isso vai ser assim pra sempre, tá bom? Um ótimo domingo pra vocês. Eu não sei o que é a live de amanhã. Eu queria muito já dizer pra vocês, gente, amanhã nós vamos falar sobre, mas eu não sei. Então amanhã eu venho e falo. Um ótimo domingo para vocês. Adorei as conversas de hoje. Se vocês quiserem contar todas as histórias de vocês no comentário, vai ser muito bom para mim, porque o Instagram gosta de comentário. Então, Rios que tem muitos comentários, eles mandam para frente. Então, se vocês acham que esse assunto é interessante, conta a sua história para mim nos comentários depois que eu postar. As tretas que vocês tiveram na escola ou as facilidades que vocês tiveram na escola. E amanhã a gente se encontra. Um beijo, 1h30, misericórdia. Tchau pra vocês.